O Santos só volta a campo na próxima quarta-feira, dia 2, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. O time santista ainda guarda um fio de esperança para chegar à pré-Libertadores, mas está cada vez mais difícil. Além da equipe não engrenar dentro das 4 linhas, ainda é prejudicado constantemente pela arbitragem, e isso vem deixando o torcedor muito furioso. Para 2023, o presidente Tresueta prometeu maior investimento. Já trouxe Soteldo de volta pensando em ganhar um técnico maior, mas o mandatário tem errado muito nas escolhas de novo treinador e o clube continua sem um executivo de futebol. Tudo isso faz com que as críticas em cima da sua gestão fiquem cada vez mais evidentes. Saídas e chegadas vão acontecer. Quem, ao tudo indica, não terá seu contrato renovado é o lateral direito Madison. O jogador tem um salário alto e, após a saída de Lisca, o Santos esfriou a procura para renovar com ele e a tendência é que ele deixe o Peixão ao fim da temporada. Madison tem sondagens de outros times e seus representantes estão abertos a novas propostas. Permanecer na vida também seria algo que o atleta gostaria que acontecesse, mas o problema são os valores mensais. O Santos só cogita mudar de posição se o jogador diminuísse as cifras, algo que dificilmente deve acontecer. Em entrevista exclusiva ao De Olho no Peixe, o jogador falou sobre a indefinição do futuro no Santos e reforçou que quer ajudar a equipe. Abre aspas. Agradeço por estar entrando, por poder ajudar. Eu sou funcionário do Santos até o dia 31/12 e estou para ajudar. Nesses 2 últimos jogos eu pude participar saindo do banco de reservas. A temporada inteira eu fui titular da equipe, mas sei que não tem cadeira cativa para ninguém. Eu saí do time e estou retornando aos poucos. Estou para ajudar quando o professor Orlando solicitar. Pude entrar e entrar bem, ajudando a equipe nessas últimas vitórias, e em relação à renovação acho que não tem nada acertado, nem que vou sair e nem que vou permanecer. Madison começou no banco de reservas contra o Juventude, entrou e marcou, enquanto em Bragança Paulista também auxiliou na vitória do Peixe. Ele comemorou as boas atuações e revela que não houve nenhuma conversa por permanência ou saída do clube. Abre aspas. Ainda não tiveram essas conversas e não entramos em nenhum tipo de acordo, seja para minha ficada ou saída. Vou vivendo dia a dia, vou trabalhando e ajudando o Santos da maneira que posso. Na expectativa de sempre ir para o próximo jogo, no próximo treino estar ajudando e não tem nada definido. Desde que chegou ao Santos, Madison sempre fletou entre a titularidade e a ausência, principalmente por conta das seguidas lesões. O jogador já fez gols importantes para o clube, como o gol de cabeça que deu a vitória para o Peixe contra o Atlético Paranaense no estádio da Arena da Baixada no Brasileirão de 2021. Porém, seu desempenho nunca foi unanimidade, nem entre os torcedores, nem para os treinadores que pelo clube passaram. Ainda restam mais 4 jogos para o fim da atual edição do Campeonato Brasileiro. O lateral pode conquistar sua renovação contratual com o Peixe dependendo do que acontecer nesses jogos, como também pode ter de fato seu vínculo encerrado com o Alvinegro e, posteriormente, conseguir vaga em outra equipe da Série A. Atualmente no elenco do Peixe, além de Madison, Auro e Natan são opções disponíveis para Orlando Ribeiro. É certo que Auro não continuará no Alvinegro Praiano para 2023. Natan acabou de chegar e tem contrato longo. Resta saber qual será o futuro de Madison. Diz aí, torcedor santista, se você fosse o presidente Tresueta, renovaria ou não o contrato de Madison? Deixe sua opinião nos comentários. O atacante Soteldo não deverá mais jogar pelo Santos nesta temporada. O jogador tem uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e, apesar de estar evoluindo clinicamente, a tendência é que ele só volte a entrar em campo em 2023. O venezuelano se lesionou no duelo contra o Atlético Mineiro no dia 5 de outubro, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante sentiu um problema muscular após uma falta cometida pelo zagueiro Gemerson, do Galo, ainda no primeiro tempo. Desde então, Soteldo tem tratado o problema físico com o departamento médico do clube. Nessa semana, o jogador realizou uma atividade no gramado Center Rei Pelé, mas ainda sem contato com a bola e com os companheiros. O Brasileirão termina no dia 13 de novembro, quando o Santos encara o Fortaleza na Vila Belmiro. Antes disso, o Peixe ainda terá pela frente Atlético Goianiense fora, Avaí em casa e Botafogo fora. O clube não quer pular etapas do processo de recuperação de Soteldo. Lesões como a de Soteldo costumam ter o prazo de recuperação de 1 mês. Após isso, o atacante ainda precisaria readquirir condicionamento físico antes de retornar aos gramados. O zagueiro Maicon, por exemplo, sofreu um problema muscular na coxa direita em 27 de setembro e só voltou a treinar com o elenco nesta sexta-feira. O defensor pode retornar aos gramados contra o Atlético Goianiense no próximo dia 2. Sem poder contar com Soteldo, o técnico Orlando Ribeiro segue apostando em Lucas Braga no ataque santista. Desde que voltou a ser titular, o atacante disputou 3 jogos e marcou 2 gols. Soteldo retornou ao Santos em agosto deste ano. O venezuelano, vice-campeão da Libertadores 2020 pelo clube, chegou por empréstimo junto ao Tigres do México, até julho de 2023. Existe, ainda, uma cláusula que dá a opção de compra ao Peixe. Desde que voltou, o atacante disputou 7 partidas e deu 1 assistência. Pouco mais de 3 meses depois de deixar o cargo de executivo de futebol do Santos, o ex-zagueiro Edu Dracena detonou o presidente do clube, Andrés Rueda.
Em entrevista à Rádio 365, o ex-zagueiro lembrou o convite para assumir o cargo e reclamou de o dirigente não ter mantido a sua palavra. Falar isso, né? Quando o Andrés Rueda me liga, me prometendo várias coisas, dando a palavra dele, não, se você vai vir aqui, vai mudar tudo no futebol, você tem a carta branca, você tal, tudo. E ele me deu essa palavra, né? Mas só que na prática não foi nada disso, né? Na prática, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que passar para ele e passar para o comitê de gestão. De acordo com Dracena, todas as decisões tiveram que passar pelo comitê de gestão e seu papel do clube era apenas servir de escudo para o colegiado. Eu vi até mesmo a entrevista dele agora falando de executivo, né? Para você ver que por isso que o Santos não tem nem executivo, porque o presidente do clube não acredita no trabalho de um executivo. Então, mas eu acredito muito que pela maneira como o Santos hoje é gerido, pode trazer qualquer executivo que não vai dar certo, porque eles são executivo do clube, eles só querem uma pessoa ali para ficar de escudo, né, para que eles possam tomar as decisões. E eu vejo assim, Oliveira, um presidente tem que ser um líder, e eu vejo no Rueda nem um líder, nem um pouco que ele é líder. Sabe por quê? Porque ele não chama a responsabilidade. Na hora que o bicho pega, é o conselho de gestão. É aquela coisa que fica sempre por trás e nunca chama a responsabilidade. Então, por isso que a gente teve várias divergências ali dentro do clube. E é claro que eu queria ter saído do clube de uma forma diferente, de uma classificação, né, como tinha planejado, mas acabou não isso acontecendo. E, cara, a vida que segue, que o Santos, eu tenho um orgulho e uma honra e um carinho muito grande pelo Santos Futebol Clube. Não pela administração e não pelas pessoas que estão ali hoje. E eu vejo o seguinte, Oliveira, que ele é mal assessorado. As pessoas que estão ao lado dele, primeiro, não sabem nada de futebol. Você, por mais que você às vezes não jogue futebol, mas você tem que saber estudar, ver, analisar, entendeu? E não só ficar ali opinando. Então, essa é a minha opinião sobre o Rueda. Diante do cenário, Edu Dracena acredita que o Santos teria sido rebaixado para a Série B se ele não tivesse sido contratado. Ele chegou ao clube no dia 27 de outubro de 2021, antes do jogo contra o Fluminense. O Santos estava na 17ª colocação na classificação, com 29 pontos. O Peixe terminou o campeonato na 10ª colocação, com 50 pontos. Porque quando eu chego, aquela circunstância já na zona de rebaixamento, faltando 11 jogos para acabar, né? E o clube naquela situação, com toda a humildade, sabe, Oliveira? Com todo o respeito, se eu não chego, o Santos teria caído sim. Porque, não que porque eu joguei, eu não entrava mais no campo, mas quando eu chego lá e os jogadores me veem como um porta-voz, um cara que sai de um clube como o Palmeiras, saindo de uma final de Libertadores, abandonando tudo para vir ao Santos, e eles se sentiram respaldados e confiantes. Pô, se ele acredita na gente, por que nós não podemos acreditar? Então foi aquela virada de chave, coisa que, não sei, se viesse outro poderia acontecer, não sei, mas eu fui. E eu não me arrependo de ter ido ao Santos, de ter retornado ao clube onde que eu tenho um carinho muito grande. Mas pelas pessoas que estão lá hoje administrando o clube, se você fala para mim, Edu, você faria isso? Não faria por essas pessoas, não pelo Santos Futebol Clube. Santos e W Torre avançaram na negociação para a construção da nova Vila Belmiro. Na última quinta-feira, as partes tiveram uma reunião considerada muito proveitosa pela diretoria do Peixe. No encontro, a construtora apresentou adequações ao projeto inicial, retirando alguns pontos e acrescentando outros por conta de aumentos do preço dos materiais. O clube gostou das mudanças e ficou de marcar uma nova reunião com a W Torre em breve para que o projeto final seja definido. A partir daí, o presidente Andrés Rueda quer levar adiante o assunto. Assim que o projeto final da nova Vila Belmiro for entregue, Rueda levará o caso ao Conselho Deliberativo. Se aprovado nessa instância, o passo seguinte é uma assembleia com associados. Na reunião da última quinta-feira, além do presidente Andrés Rueda e representantes da W Torre, estiveram presentes membros do comitê de gestão e de uma comissão formada exclusivamente para discutir os detalhes da nova arena. Rueda gostou tanto do papo com a construtora que pretende acelerar o máximo possível os próximos encontros para que o projeto seja levado à votação.
Segundo o presidente santista, apesar das adequações feitas, o estádio não terá mudanças em relação à sua capacidade. Abre aspas, a capacidade continua com 30 mil. Essa é uma premissa nossa, porque será um sacrifício para o Santos ficar praticamente 2 anos com a logística de jogos fora complicada. Disse Rueda, que pretende, em parceria com a construtora, divulgar um comunicado para detalhar quais mudanças serão feitas. Por fim, o presidente do Peixe demonstrou otimismo quanto aos desdobramentos do projeto. Abre aspas, foi um ponto positivo. É um processo demorado. Se pensarmos bem, está atrasado há mais de 30 anos. Mas dentro do possível, está indo muito bem. O Lance Diário do Peixe apurou que a reunião entre a W Torre e a Prefeitura de Santos foi considerada muito positiva por ambas as partes envolvidas, e o resultado final foi de muito otimismo para viabilizar a construção. Os técnicos da Prefeitura e da W Torre foram os principais envolvidos na conversa. Na visão do mandatário, após a aprovação do Conselho, é primordial que o projeto também passe por uma votação em Assembleia Geral dos Associados, já que a obra impactará o clube por muitos anos. Pelo cronograma, a ideia dessa equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaço, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma assembleia dos sócios, tá? Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Sobre a nova Vila Belmiro, inicialmente orçada em 250 milhões de reais, o projeto precisou passar por readequações e teve o custo ajustado para 400 milhões de reais. Andrés Rueda já havia explicado que a medida foi necessária devido ao aumento dos preços dos materiais para as obras e as taxas de juros. A W Torre, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há 1 ano e meio atrás não fechava as contas, tá? Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Tá? Era um projeto com orçamento. Quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados. Então, ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. A capacidade do estádio será de 30 mil lugares. Além disso, há uma previsão de 500 vagas de estacionamento. Para realizar a captação inicial de recursos junto a investidores, a W Torre irá utilizar a comercialização de cadeiras premium e camarotes. A empreiteira também será responsável pela gestão do estádio pelo período de 30 anos. Santos!